o Redentor futuro. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor de tua bondade. Salmo 44, 26. Como foram inconfundivelmente claras as profecias de Isaías referentes ao sofrimento e à morte de Cristo. Quem creu em nossa pregação? Perguntou o profeta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo. Ele foi levado e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo? Isaías 53, versículo 1 a 8. Até mesmo a maneira de sua morte foi prefigurada, como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Assim devia ser levantado o Redentor futuro, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13, versículo 6. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Isaías 53, versículo 9 e 10. No entanto, aquele que havia de sofrer a morte pelas mãos de homens vis, devia ressurgir como vencedor sobre o pecado e a sepultura. Atos dos Apóstolos, páginas 143, 144. Para refletir, seu compromisso em aceitar o sacrifício de Cristo por você se equipara ao compromisso dele para salvá-lo. Em outras palavras, você está comprometido com a sua salvação tanto quanto Cristo? Então, meus amados, você está comprometido com a sua salvação tanto quanto Cristo esteve comprometido em nos salvar? Vamos pensar, vamos refletir, porque a vida não é uma brincadeira. A vida não é piada. Cristo não morreu de mentira. Cristo morreu de verdade. Ele não precisava ter morrido por nós, mas ele morreu.
ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi machucado, ele carregou uma cruz pesada, ele foi escarrado na face, ele foi assunto, ou melhor, ele foi crucificado e ficou no madeiro horas para morrer, e um sofrimento sem igual. Deram-lhe vinagre e não água. A esponja que eles molharam no vinagre, na época, era usado para limpar as partes íntimas do corpo, e esse líquido foi levado à boca de Cristo. Mas mesmo assim, ele não reclamou. Ele sofreu e morreu. E você acordou para ver que se você mesmo quiser ser salvo com a ajuda dele, você não será. Ninguém tem salvação, só você é salvo quando você vai do jeito que você está para o batismo, mas não permanece salvo se você não aceitar a ajuda de Cristo e suportar com Ele as suas próprias transgressões. Ele te dá força, mas você tem que suportar as provações, os sofrimentos, e Ele vai te ajudar. Lembre-se, Ele te deu a vida eterna. Cabe você recebê-la e lutar por ela ou não. Então vamos orar? Senhor Deus, amado Pai querido, nós te agradecemos por ter mandado o teu único filho morrer na cruz para nos salvar. Se não fosse ele, todos nós estávamos condenados pelo nosso pecado. Mas ele morreu na cruz para que tivéssemos vida e vida eterna. Mas essa vida, Senhor, nós te agradecemos por saber que nós também temos que contribuir pela nossa salvação. Nós temos que preocupar com a nossa salvação, assim como Cristo preocupou, nos mantermos salvos, né? Pela graça foi salvos, disse ele. Então, nós temos que, pela graça, também suportar as nossas adversidades e os nossos sofrimentos e andar no caminho a Cristo rumo aos céus. Que a paz esteja com todos nós, meu Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.